Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com cada um. Ficamos contentes pela presença de todos, sejam bem-vindos e que a gente possa aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita nessa noite, ao ser ao mesmo tempo envolvidos pela paz dos benfeitores que aqui se encontram, nos auxiliando dentro das nossas necessidades, nos tranquilizando, nos dando ânimo, nos dando coragem. E assim, então, nós vamos iniciar com a prece, convidando a todos a elevarem os seus pensamentos, buscando Jesus. Querido Mestre, nós nos transportamos para o longínquo tempo em que o Senhor aqui esteve, e que nas margens do lago Genezaré olhava aquela multidão tão necessitada nos seus diversos aspectos emocionais, espirituais, materiais, de saúde. E ali o Senhor, dentro da fé de cada um, realizavam-se as curas do corpo e da alma. E que nessa noite, ó Mestre querido, que o Senhor também traga essa cura no que cada um está necessitado. Que a sua paz permaneça conosco. E que assim seja. Assim seja. Queridos irmãos, então estamos aqui para refletir sobre um assunto que talvez seja um pouco delicado até de abordar, mas sempre é necessário nós estudarmos todos os pontos da doutrina para nos esclarecer, porque a doutrina espírita é uma fé raciocinada. E então o nosso tema hoje está numa das 5 obras da codificação espírita, codificado pelo Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Essa obra, ela tem como principal escopo a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. O objetivo é demonstrar a imortalidade do espírito e a condição na qual estará no mundo espiritual, consequência de seus próprios atos. Essa obra ela é dividida em 2 partes. Uma parte, Allan Kardec faz uma comparação das doutrinas religiosas da questão da vida após a morte, trazendo vários exemplos das questões de anjos, do céu, do inferno, de demônios, do que acontece com as crianças que desencarnam cedo, as questões de desencarnes coletivos, enfim, em todas as questões referentes ao desencarne. E a segunda parte, ela vai trazer então o relato de espíritos no momento da desencarnação e depois. Então ali vai ter relatos de espíritos felizes, espíritos
que desencarnaram por acidente, espíritos endurecidos, espíritos materialistas, e também as diversas nuances das questões, das formas de desencarne, da forma como nós chegamos no plano espiritual. Então vale a pena vocês estudarem essa belíssima obra. Hoje o nosso tema é os demônios segundo a Igreja, porque, como nós falamos, então na primeira parte ele faz uma comparação com as outras doutrinas religiosas, na questão das penas eternas, tudo que se relaciona à vida após a morte. Então, em primeiro lugar, nós queremos esclarecer que o Espiritismo respeita todas as religiões. Então, nós entendemos, a doutrina espírita entende, que cada religião é uma escola, que nós estamos matriculados por vontade própria, onde ali nós nos identificamos, onde aqueles dogmas ou aquela filosofia, aquelas doutrinas se coadunam com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós entendemos. Então, a doutrina espírita, no seu início, o espiritismo nascente, quando ele foi codificado por Allan Kardec, sofreu muitos ataques veementes da Igreja e dos materialistas também. Tanto que o Kardec, ele criou uma revista espírita, que ele fazia a publicação mensalmente, onde ali ele trazia novos ensinos, as pesquisas que ele estava fazendo, as entrevistas com os espíritos, principalmente com São Luís, que São Luís era o encarregado, então, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele que coordenava. Então, os espíritos que se manifestavam lá para trazer as respostas para o Kardec eram espíritos que o São Luís permitia que viessem. E ele, nessa revista também, ele deixava uma parte para refutar ou para defender a doutrina espírita, porque eram muitos ataques, né, de padres, escreviam livros, publicavam coisas em jornais. Então, sempre colocando o espiritismo lá embaixo, dizendo que o espiritismo era coisa do demônio, que era do Satanás, que o espiritismo era um engodo, e uma série de coisas que está tudo publicado na Revista Espírita, que é de 1858 a 1869. Então, são várias revistas espíritas, esses fascículos por ano foram colocados numa revista hoje, então cada revista é um ano, tem 12 fascículos aí, né, que ele publicava mensalmente. Então, inclusive o espiritismo sofreu um ataque muito grave da Igreja no chamado Auto de Fé em Barcelona. Então, Allan Kardec enviou uma remessa de 300 livros, solicitado por La Chatre, que inclusive tem uma editora com esse nome. La Chatre era um editor de livros e muito amigo do Kardec, e solicitou que o Kardec enviasse esses livros. Kardec, então, estava na França, em Paris, e enviou esses 300 livros. Esses livros foram retidos na alfândega de Barcelona, da Espanha, e foram queimados, incinerados a mando do bispo de Barcelona. Então, isso foi uma afronta bastante grande, né, para o espiritismo, mas, ao mesmo tempo, isso serviu de propaganda para o espiritismo, porque daí todo mundo queria saber o que continha naqueles livros que foram queimados e por que foram queimados. Então, o Kardec até considerou como se fosse um renascimento ali da Inquisição, né, que tinha as obras que não podiam ser lidas e que a Igreja retinha. Então, nós
vamos falar sobre os demônios segundo a igreja, é a visão da igreja, mas também nós vamos, claro, colocar a visão espírita, embora que vai ter esse mês também ainda uma palestra só sobre os demônios na visão espírita. Mas nós vamos colocar algumas coisas também. Então, assim, foi seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todo o sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade, mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta. Então, quem de nós já não ouviu falar nos anjos caídos? Todos nós certamente ouvimos falar. E esses anjos caídos tinham um chefe, esse maravilhoso arcanjo, que é um espírito iluminado, um espírito que tem muita sabedoria, assim como os anjos, um espírito perfeito. Esse espírito, opa, ficou embaixo ali. Então, esse espírito, esse chefe, é o nada mais, nada menos que o Satanás, o Lúcifer. O chefe ou o rei dos demônios não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Então, o que aconteceu? Deus criou a terra, criou os céus, criou o ser humano, todos os animais que está lá na Gênese, né? Todas as coisas da criação. E ele criou uma categoria à parte, que seriam os anjos. E no céu ele determinou uma região para que esses anjos ficassem nesta região para auxiliá-lo, né, a administrar aqui a terra. Porque segundo a teoria da igreja, só existiria no universo um único planeta, que é a Terra. Então tudo era voltado para a Terra. Então os anjos todos sempre olhando aqui para a terra, Deus, todos eles nos auxiliando, nos amparando. E eis que então Jesus, aliás, Deus decidiu que enviaria um desses seres para vir aqui na terra ser o Salvador, para trazer então todos os ensinos da lei de Deus, para nos vir aqui realmente em pessoa, em carne e osso. E os outros anjos não aceitaram, inclusive Lúcifer. Eles se sentiram menosprezados, porque para eles teriam as mesmas condições de vir aqui e fazer esse trabalho, porque Deus estaria dando essa missão a Jesus. E ele se rebelou e influenciou outros. Então houve essa revolta dos anjos. E vamos continuar ali então lendo. O chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que a Deus devia a sua nobreza e prerrogativas, raiando pela temeridade, disse: sou eu quem ao céu subirá. Fixarei residência acima dos astros. Sentar-me-ei sobre o monte da aliança, nos flancos do Aquilão. Dominarei as nuvens mais elevadas. Então, ele decidiu que iria ser um Deus também. Então, haveria o Deus do bem e o Deus do mal. Então, daí,
Kardec vai fazer as seguintes perguntas. Primeiramente, esses anjos, se fossem perfeitos, teriam toda a evolução, toda a sabedoria, todo o amor, jamais se revoltariam contra o seu Criador. E se sentiriam felizes porque um dos seus irmãos iria vir trazer aqui para os homens essa sabedoria, esse amor, as leis de Deus, auxiliar os homens. Iriam apoiá-lo e não ficarem enciumados. Então, se eles sentiam inveja e revolta, é porque ainda não eram seres evoluídos. Ou Deus seria falho na sua criação, pensando que teria criado alguém perfeito e não era. Então Deus também não seria perfeito e imutável. As coisas simplesmente fugiram do controle dele. E ele acabou tendo um concorrente. Então, como Deus não aceitou essa revolta deles, mal apenas se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos, foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo. O apóstolo Pedro expressamente diz que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá estejam, contudo, perpetuamente, vistos só no fim do mundo serão para sempre enclausurados com os réprobos. Então aqui, qual é o destino daí desses anjos caídos, desses demônios? Deus não aceitou a revolta deles, criou o inferno e enviou eles para lá, contra a vontade deles. E nomeou o Lúcifer, esse que era o arcanjo, que era o chefe dos anjos, virou o chefe dos demônios. Então o Lúcifer executava as penas daí, ou seja, ele executava as punições das pessoas que desencarnavam, que faleciam, as almas, e iam para o inferno, e lá então ele ia executar essas penas eternamente. E uma parte desses demônios ficavam lá no inferno executando essas penas, porque o Lúcifer era o chefe. E os demais, a grande maioria, ficava solta aqui, os demônios junto conosco. Ou seja, os maiores prejudicados nessa história fomos nós. Porque se não tivesse havido a rebelião dos anjos, estava tudo bem, nós iríamos errar por nós próprios e não por influência dos demônios. Eles estariam constantemente à vontade aqui nos seduzindo. As tentações do mal sempre os pendores do mal para que a gente fosse para o inferno. Ou seja, eles eram os causadores das nossas falhas, porque ficavam sempre ali, nós ainda simples e talvez sem muito conhecimento, como se fossem crianças ainda espirituais, a gente ia sempre se seduzindo para o lado negativo, intuído pelos demônios. E eles eram a causa, e depois, quando nós chegávamos no inferno, eles eram aqueles que aplicavam as penas e que nos faziam as cobranças. E esses demônios que ficavam aqui pela terra, eles ficariam até o fim dos tempos, até o fim do planeta. Daí eles voltariam para o inferno junto com todos os réprobos, todos aqueles espíritos que faliram, que nós imaginamos que seria uns 95% da população que iria para o inferno. Então imagine um juiz que fizesse de tudo para encher a prisão, incitasse alguém ao crime, as pessoas ao crime, para depois poder prender e encher a prisão. Era mais ou menos nesse sentido.
E esses espíritos, esses demônios, nunca se arrependiam. E estavam sempre fadados ao mal, eternamente fadados ao mal. Nós vamos ver então que, segundo a doutrina espírita, esse dogma, essa doutrina não se coaduna com a fé racional que o espiritismo traz. No espiritismo, os espíritos superiores nos informaram que há a chamada escala espírita. O que é essa escala espírita? Imagine como se fosse uma escada de nível evolutivo. Então, nós somos criados por Deus simples, que é aquelas pessoas que ainda não têm muitas pretensões, né? Que não tem nada de complexo, né? É uma pessoa que está começando as suas encarnações. Ignorantes, que nós não temos o conhecimento ainda, mas dotados de livre-arbítrio, dotados de inteligência, de discernimento, e para ir fazendo a liberdade nossa de ir escolhendo e sendo responsáveis pelas nossas escolhas e tendo que passar por provas para ver se a gente estava habilitado aí para a próxima etapa, para o próximo degrau, e tudo pelos nossos méritos. Então, nós estamos na base da pirâmide. Nós estamos na base que é dos espíritos imperfeitos. Por quê? Porque os espíritos imperfeitos ainda têm muito a aprender em sabedoria, em conhecimento e na parte moral. Ou seja, nesse nível de evolução, ainda predomina o mal e, de certa forma, a ignorância. Mas esse mal, ele vai sendo aos poucos mudado. Então nós vamos melhorando. Então nós temos um limite até onde nós podemos ir com as questões do mal. Então eu posso ir no fundo do poço, porque quanto mais inteligente, mais conhecimento eu tiver, eu posso ser mais perverso. Só que isso vai ter um freio. Vai chegar um momento que bastou. Nós vamos ter daí encarnações de expiação para que a gente repare os erros cometidos, ou que a gente se readapte, que a gente reoriente aí o nosso GPS para o bem, para a evolução, porque nós fomos criados para sermos anjos, tanto na questão moral quanto na questão intelectual, do conhecimento. Nessa base aí, em todas elas, tem várias classes, essas são ordens, tem as várias classes. Então ali nos espíritos imperfeitos vai ter a classe mais baixa e a classe mais alta, que depois já vai ir para a evolução dos espíritos bons. E um espírito bom predomina o bem nas atitudes dele. Ainda tem alguma coisa de mal, mas já predomina o bem. O intuito dele é do bem. Ele pode errar ainda por algumas coisas que do passado, ainda alguns comportamentos arraigados das vidas passadas, mas a tendência dele é sempre ir acertando. E por fim, nós vamos chegar na elevação ali dos espíritos puros, onde nós não vamos mais ter expiações, porque a gente já ajustou tudo que tinha que ajustar, já aprendeu o suficiente para chegar ali nos espíritos puros, ter essa sabedoria, e na questão moral, da bondade, do amor. O conhecimento, ele não para ali, tá? Não é, eu cheguei lá no espírito puro, na classe do espírito puro, eu já sei tudo. Não, eu nunca vou saber tudo, porque perfeito e o único é Deus, né? Então nós vamos estar sempre aprendendo. E no nível moral, não, daí no nível moral a gente vai desenvolver o amor, a compaixão, a bondade, os sentimentos que valem em todo o universo, e vamos sempre usar eles para auxiliar, porque aqueles espíritos puros são os que dirigem uma cidade, dirigem um estado, como Jesus, que está além disso. Jesus já é um espírito crístico, porque ele dirige um planeta. Ele é um dos cristos do sistema solar, ele é o nosso governador, é o nosso modelo e guia.
Então, na escala espírita, esses demônios, digamos, seriam lá na base da pirâmide. Eu posso ser um demônio em determinado momento. Quando eu tenho inveja, quando eu prejudico alguém, quando eu sinto ódio, não é raiva. Quando eu sinto ódio, que eu quero me vingar, eu estou deixando a parte ainda do mal que eu mesma criei em mim se sobressair. E no momento que eu faço a caridade, que eu tenho compaixão, que eu sei que eu perdoo, eu vou estar tendo um comportamento de anjo. Porque nós estamos aqui ainda. Então, às vezes, ora, nós estamos fazendo bem, temos comportamentos de anjo, e outras horas a gente tem, infelizmente, comportamento de demônios. Só que o espírito, então, que galgou todos esses degraus ali, jamais vai cair. Jamais vai se revoltar contra Deus, porque nós vamos cada vez nos aproximando mais de Deus. Quanto mais nós evoluímos, Deus é como um presente que nós vamos receber. Nós vamos entendendo Deus cada vez mais. Então, quanto mais conhecimento, mais a parte também moral, eu vou chegando mais próximo de Deus, no entendimento de Deus e das suas leis. Então, não fecharia essa questão do espírito. Por exemplo, Jesus se revoltar com Deus e cair. Não existe isso. Isso não é racional. Na questão 131 do Livro dos Espíritos, o Kardec fez uma pergunta aos espíritos superiores. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E eles responderam: se houvesse demônios, seriam obra de Deus, mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior, em que habitais, em outros semelhantes. No universo, então nós temos 3 elementos. Deus, que é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Deus é imutável, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Deus criou o elemento matéria e o espírito. Então, a matéria é tudo o que nós vemos materialmente. No plano espiritual também é uma outra dimensão, é a matéria numa outra dimensão, mas é matéria. Muito mais maleável que nós criamos quando nós pensamos. Nós estamos criando com o nosso pensamento, com a nossa matéria mental, nós estamos criando coisas também no plano espiritual. E então, o espírito, que somos nós, os seres da criação, vamos, através desse nosso livre-arbítrio, dessa nossa inteligência, dessa nossa vontade, evoluindo. Então não existe seres fadados ao mal, e nem que Deus criou 2 categorias. Uma dos seres humanos, que seria as vítimas, né? E dos anjos. Não, Deus criou somente uma categoria, que somos nós. Por isso que tem aquela música, um dia todos nós seremos anjos. Então é importante que a gente tenha essa mentalidade, porque essas doutrinas aí do Satã, que tem alguém que está sempre te punindo, isso só tem um fim, te deixar com medo. Tu ter medo de fazer as coisas. Porque assim, se eu errar, eu não vou abalar Deus, porque Deus é inabalável. Eu vou estar criando uma situação para mim, que eu vou ter que resolver no futuro, porque tudo que eu plantar,
eu vou colher. Toda a minha ação tem uma reação. Então eu estou sempre colhendo e plantando ao mesmo tempo. Eu estou colhendo do passado que eu fiz e estou plantando para o futuro. Então o nosso foco deve ficar em fazer coisas boas hoje. Porque o passado eu não vou poder mudar. Eu vou poder sim fazer coisas boas hoje para eu reorganizar minha rota, seguir para o caminho do bem, mas eu não vou conseguir mudar lá atrás o que eu fiz. Mas o meu futuro depende muito do que eu estou fazendo hoje. Porque claro que Jesus diz que o fardo nunca é mais pesado do que a gente possa carregar, ou seja, não vem todas as cobranças, tudo aquilo que eu fiz, que eu tenho que reparar nessa vida agora, porque talvez eu não conseguisse dar conta, mas vem em medidas suaves que eu posso lidar com aquilo e posso ainda fazer coisas boas para o futuro, para mim ter uma vida melhor. E nós vamos trazer do livro Nosso Lar, para encerrar, um comentário de Lísias. Lísias era um amigo espiritual do André Luiz, que o acolheu, era um enfermeiro, Lísias. E ele estava falando sobre o umbral, que umbral, as pessoas falam que se equivale ao inferno, mas não se equivale, porque o inferno a pessoa nunca sai de lá, e do umbral a gente vai sair, vai se modificar, vai se arrepender e vai se melhorar e vai sair. Que a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações, porque um equívoco dessa monta. Então, por exemplo, se eu fui uma pessoa que fiz muito mal agora, eu já estou numa idade avançada, eu penso, eu vou para o inferno, não tem mais jeito, né? Já tô com passe no inferno. Sendo que eu poderia aproveitar ainda, porque eu não sei se me resta 10 anos, 20 anos ainda, sabe? Eu poderia fazer muitas coisas boas agora para já ir preparando para o futuro. E eu saberia que Deus é bondade, é amor, que Deus sempre me daria uma nova oportunidade, que o Espiritismo nos fala da reencarnação, que é uma nova oportunidade sempre de nós repararmos as coisas do passado e refazer o caminho. Então, meus irmãos, que Jesus nos ilumine sempre, que a gente possa refletir sobre isso e saber que a bondade divina é imensa e que Ele é tão amoroso que ainda nos deixou um anjo da guarda para nos amparar, para que quando a gente quisesse sair do caminho, esse anjo da guarda de alguma forma nos amparasse, nos iluminasse a voltar para o caminho do bem. Então nós convidamos aos nossos irmãos do passe para que possam se preparar para esse momento tão importante, convidando aos irmãos a novamente se interiorizarem e nesse universo que é o nosso coração, que é a nossa mente, buscar a mente divina, o amor divino, para que em nós se fizesse presente o anjo em todos os momentos. Que nós possamos, ó Pai, ser o anjo também na vida do nosso irmão, daquele que está ao nosso lado, e ser também o amigo de todas as horas. Que Deus, nosso Pai, envolva a todos, que a gente siga confiante, sabendo que as coisas podem não se modificar nas nossas vidas, mas nós nos modificaremos diante delas. Que tenhamos fé e ânimo, que assim seja.